Entendido isso aí no segundo semestre, pessoal aqui da região, mas foi bem interessante. Muito obrigado em nome da Internet Sul. Agradeço também o Nicolas, que vai palestrar logo em seguida. Para a gente não perder tempo, eu não vou apresentar. Quando tu sair, o Nicolas já entra, depois o Guilherme entra direto para a gente correr com esse painel o mais rápido possível que a gente conseguir aí. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado, Luciano, a todos da Internet Sul. Eu me chamo Rogério Couto. Sou irmão do Ronaldo Couto, que me influenciou altamente a participar desse mercado de SP. Nós tínhamos carreiras diferentes. O Ronaldo é engenheiro, eu sou gestor. Ele foi para desenvolvimento em fibra, eu fui para cuidar de multinacional de telecom, que foi a Telesp, depois Vivo, e depois por uma passagem na Taico. E enquanto ele pensava o que normalmente vocês pensam, eu pensava como tinha que colocar cliente nisso tudo, né? Minha briga era essa, de buscar clientes. E ao longo desses anos o Ronaldo veio influenciando. A gente precisa conversar um pouco mais sobre os provedores que estão em desenvolvimento, precisam cada vez mais de novas situações e informações, porque não se tem estande de venda de cliente ali. Né? A gente tem estandes de venda de tudo que a gente puder, mas ali a gente não sai ou não tem na feirinha ali algo que a gente possa comprar cliente. Ideal seria, mas nós não temos isso. Então a gente repara uma coisa, que desenvolvendo rede é uma coisa e desenvolvendo rede com uso é outra, né? Nós temos a necessidade e a obrigatoriedade de pensar que fazer rede é fazer rede para que ela seja consumida, salvo ela vai ser prejuízo, né? E isso é o desafio dos nossos provedores. Segundo o que eu acredito do Ronaldo, e daí vocês me desculpem, é a fonte de referência mais próxima que eu tenho, chega a ser 60% do custo de um projeto de internet chega a ser na aquisição, né, na ativação do cliente. Sim ou não? Para vocês. Assim. Se isso é verdade, os 60% que corresponde ao custo do projeto para fazer a internet está em buscar o cliente. Aí a pergunta seguinte é como? Como que a gente faz, depois dessa matemática toda, como que a gente pretende vender? E aí a gente depende de ferramentas, de instrução e, principalmente, a gente depende de alguém. Nós dependemos de pessoas. Nesse exato momento, a gente vai encontrando dentro da realidade que nós temos no nosso cenário de ISP, a forma como ele foi estruturado no mercado. Ora, começou eu e minha esposa, e agora que minha filha cresceu, ela já está no saque, né? Agora eu casei, cara, botei minha cunhada pro NOC, né? Ou preparei meu sobrinho para fazer a instalação. Então essa é a realidade que muitas vezes a gente encontra nos principais provedores que a gente vai caminhando Brasil afora. E aí, a gente entende e acredita que a nossa realidade se vende sozinho. Que o provedor basta ter uma placa lá escrito provedor, né? E a partir dali vai se vender sozinho. É verdade isso? Pode ser. Só que se a gente não tiver concorrência, se a gente não tiver atendimento, se a gente não tiver preparo, se a gente não tiver uma série de informações, a gente corre um risco desse alguém não chegar. Portanto, hoje a gente fala muito na questão do planejamento comercial. E aí a pergunta que se faz, diante de tudo aquilo que vocês viram e vão ver sobre infraestrutura, equipamento, tecnologia, evolução da tecnologia, como é que isso vai fazer? Vai fazer para quem? Vai fazer com quem? E de que forma? A realidade que a gente vê hoje no Brasil, e até por iniciativa do governo mesmo, ligando o Plano Nacional de Banda Larga, né, ou qualquer outra coisa que o governo vem fazendo, eles estão focados e esperançosos em quem para levar tudo isso? Somos em nós
ISPs, considerados os pequenos provedores, os provedores regionais. Porque os grandes, eles vão continuar explorando os grandes mercados. Mas para levar a cultura e a inteligência do jeito que o Brasil espera e sonha, vai ter que passar por nossa rede, vai ter que passar pelo nosso conhecimento, vai ter que passar pelo nosso comprometimento. Tá certo? E aí, a gente enxerga como é que é o tamanho dessa oportunidade. Quando a gente vê o tamanho da oportunidade, a gente vê também o quanto que é o tamanho do nosso investimento. Alguém tem R$50 na carteira aí? Tem? Ninguém tem? Tá pior que eu, então. Bom, 20 alguém tem? Tem 20? Pode me arrumar? Pode me dar? Obrigado. Como é seu nome? Evandro. Jamais vou esquecer de você pelos R$20 aqui. Bom, Evandro, você me deu esse dinheiro aqui porque é seu, né? E sendo seu, você me dá porque você quer. Ou você tem esperança com ele? Está preparado para eu gastar, né? Então, eu já garanti meu quilo ali no almoço. Esse negócio aqui que chama dinheiro do Evandro, ou de qualquer um de nós aqui, a gente faz com ele o que quiser. O dinheiro nosso, a gente faz o que quiser. O dinheiro da nossa empresa, ele tem dois caminhos. Ou ele é lucro, ou ele é prejuízo. A decisão é nossa. A forma como nós vamos organizar e planejar o uso do dinheiro da empresa, ela vai ser lucro ou vai ser prejuízo. E esse investimento, a gente não está falando só do investimento de rede, nós estamos falando até do investimento de pessoas, dos recursos humanos que nós disponibilizamos lá hoje, das decisões estratégicas que nós tomamos, do planejamento que a gente faz ou não para esse negócio acontecer. Então, o vintão que é seu, eu te agradeço, mas é da empresa isso aqui ou não? Ó, tem uma chance de voltar para o seu conta, você sabe. É seu ou da empresa esse dinheiro? É seu, então vai continuar para mim. Obrigado. Se fosse da empresa, o que seria esses R$20? Prejuízo. Prejuízo. Então, gente, a nossa necessidade de fazer planejamento passa por algo que não acontecia, ou aqui que eu não sei por que foi. Mas, pelas análises que a gente tem que fazer sobre os investimentos em tecnologias, infraestrutura, rede, não foi isso que foi conversado até então? E normalmente quando a gente vai no encontro desse, é o que a gente mais fala: tecnologia, infraestrutura, rede, fabricante, estabilidade, GPON, PACPON, DNS, né? E quando a gente tem que falar de competências dos recursos humanos, que é flexibilidade, cordialidade, atenção, foco, prestatividade, a gente não está falando disso. Ou seja, nós não estamos preparando as competências e a gestão dos negócios. Acabamos de ver soluções que vocês têm que entregam vários relatórios, várias informações, só que informações sem gestão é absolutamente nada. Se não tiver pessoas para analisar o comportamento dos relatórios, ou de como aquilo vai estar assim, modificando e fazendo dentro da performance que se é esperada, ela vai ser absolutamente nada. Ela vai ser uma aba quase que inutilizável dentro do nosso provedor. Aí você vai dar treinamento para alguém e você fala: aqui você vê a performance, aqui não sei o que, aqui é relatório, você esquece, não precisa fazer nada aqui não, né? Você vai passando por aqueles indicadores e esses indicadores não são gestionáveis. E não são gestionáveis exatamente porque a gente não gera as competências nas pessoas que precisam nos auxiliar. Para que tudo isso? Para que a gente faz tudo isso? Ora, para garantir que o cliente fique conosco.
No final das contas, a expectativa nossa, passando por tudo isso aí, é que o cliente pague a mensalidade dele, a parcela do serviço prestado, e permaneçam fiéis conosco. Ora, foi falado, e é muito importante que a gente conheça a legislação. Como é que a gente tem que flexibilizar e até o quanto que nós temos que investir. E aí a Ana Paula foi embora? Foi, né? O quanto que é o investimento antes da ativação, antes da licença, pós-licença, como é que a gente tem que ficar organizado para isso, para a gente exatamente não ter problema com relação a tudo isso. Outra coisa, não é só pensar em Anatel e sim Procon, nós estamos fazendo um relacionamento direto com o consumidor. Se estamos fazendo um relacionamento direto com o consumidor, ali estão regras também que não são só ligadas à Anatel, mas ao Código de Defesa do Consumidor, como emissão de fatura, como contrato, como uma série de outras coisas que tem que respeitar essas cláusulas desse ordenamento jurídico. Tá certo? Muito bem, a gente fala muito da estrutura. E nós temos uma característica, porque somos provedores regionalizados, que a nossa estrutura se resume ali numa sala. A sala, a menina que recebe é a mesma que recebe a reclamação. Recebe, eu estou falando, é o pagamento, tá? A mesma menina que está abaixo do carnê é a menina que cancela, que é a mesma que vende. Aí o cara está ali para comprar uma internet. Essa internet tal, né? Enfim, cada cliente xinga de um jeito em cada local, né? Reclamando lá e o outro aqui do lado esperando para fazer uma assinatura, para fazer um contrato. E a mesma pessoa. Aí a pessoa atende o cliente que já falou um monte na cabeça dela ali, ó, sobre tudo que vocês possam imaginar, inclusive, dependendo das situações, até ela ofendeu. Ela sai daquilo ali para fazer um atendimento novo, para vender para um cliente. Cadê a motivação dessa menina? Aonde que ela vai encontrar oxigênio para ela poder sair depois de uma situação dessa e ir para outra? Eu vi isso essa semana, cara. Não é engraçado, é fato. Eu presenciei isso essa semana. Pois é. E isso é o que é a realidade que a gente tem vivido, não é? Então, a forma como nós temos que pensar em como a gente vai vender, tudo bem, pode ser que a gente esteja pensando em 200, 300, 1000 clientes, 2000. Se até alguns anos atrás era esse o nosso negócio: montar um provedor, pago minhas contas, compro pão, pago escola, trabalha eu e a mulher, o casamento dura, né? Só que não, agora é novidade, né? É hashtag só que não. O negócio virou negócio. Queiram vocês ou não, isso aqui é um negócio. E é um negócio cada vez mais exigindo da gente velocidade para tomada de decisões, para ampliar esse negócio. Não é porque simplesmente são decisões nossas. Não, ao contrário. Esse negócio virou negócio porque o mercado está batendo na sua porta falando lá: oi, quero internet, quero banda, quero velocidade, quero isso. E aí a gente, vamos que vamos, tem um trator para fazer essa coisa caminhar, não é? Muito bem, a gente fala dos recursos humanos. Se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida toda, que todo resultado e todas as decisões passam por pessoas. Elas obrigatoriamente passam pelas nossas reflexões. Está só movimentando o braço ou está... é só uma despreguiçada assim. Ok, então se nós temos que... Se essas decisões passam por pessoas, entre as pessoas que estão dentro, somos nós que estamos aqui, as reflexões, os pensamentos e o quanto que nós temos que pensar e refletir para ter conhecimento, e o conhecimento ele deriva antes do que? De informação.
O que nós estamos fazendo aqui é trocando informações, tá certo? Eu junto informações, que é um conjunto de dados, esses dados geram para mim conhecimento, desse conhecimento eu gero o quê? Poder para decidir. Essa é a regra. É esse o caminho que a gente está fazendo. Então não tem como tomar decisão de nada se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver informação. A pergunta que se faz, para a gente mesmo, olhando dentro da nossa realidade, quantas vezes a gente treina a pessoa para vender? A gente não treina para vender, a gente treina para informar o preço. Tá certo? E a maioria das vezes nós vamos deixando com que os processos não aconteçam, né? A gente passa a não dar valor para esse conjunto todo de organização que nós precisamos, e a nossa briga fica exatamente em preço. Aí o que a gente fala com composição de preço? Normalmente, para resumo da conversa, custos. Quais são os meus custos? Né? Tem gente que não sabe dizer. Sei não. Eu tenho uma planilha lá que tem os custos. Qual que é? Ah, já faz tempo que eu não abro, eu só vou fazendo lá e vou comprando. Eu sei que tem Finame. A gente acaba fazendo isso. Quais são as margens que nós estamos estabelecendo para a gente estabelecer o preço? E outra, se nós estamos acostumados a vender preço, se o nosso concorrente baixa o preço, o que nós somos obrigados a fazer? Baixar mais ainda o preço. Porque nós não estamos fazendo conta das margens, se aquilo ali para a gente está sendo válido ou não. E aí a gente tem uma decisão de fazer preço através, se o meu concorrente faz lá na capital por 90, eu acho que eu aqui no interior 79 dá, né? Mais ou menos isso, né? Talvez seja mais ou menos isso. E capital de giro, como é que você compõe o seu fluxo de caixa para ficar cuidando da operação, sem que a operação interfira no seu resultado, né? Sem que o custo operacional possa comprometer. Mas lucro, no final das contas, o que a gente quer fazer com o dinheiro que é nosso? Ter lucro. E lucro não é a mesma coisa que margem, né? Tem gente que acha, não, eu estou com uma margem boa achando que aquilo ali é lucro. Alguma parte da margem sim, outra parte não. E novos investimentos, que é exatamente o que nós temos que fazer em busca de atualização. Se tem uma coisa que a gente convive na tecnologia, eu entrei em telecom quando a gente tinha rede dial-up, era aqueles modems lá, 92. Só no início. Então, depois eu passei para telecom de telefonia celular, e uma coisa que a gente tem certeza, a curva de velocidade hoje da obsolescência, de ficar o produto obsoleto, da tecnologia, o seu obsoleto está cada vez mais rápida. A gente está cada vez mais encurtando o prazo de vida, e assim, os fabricantes já preparam dentro, e eu tive do outro lado, como fabricante também. A gente já fala, esse produto aqui é para durar 4 anos, 4 ou 5, depois a gente vai ter que, né, fazer a... Como é que fala? Upgrade. Não, upgrade sim, mas é descontinuar, né? A linguagem técnica é descontinuar o hardware, não interessa mais. Desculpa. Então, partindo para a questão de venda, aonde que está o segredo do sucesso quando a gente fala da venda? Está nisso aqui, ó, no entendimento, na capacidade de quantas vezes nós falamos com os nossos clientes e procurando entender, procurando fazer com que a informação venha dele. E aí a discussão que muitas vezes eu me coloco com o pessoal é: foco no cliente ou foco do cliente? Alguém tem uma opinião? Do cliente. Foco do cliente. Alguém tem opinião contrária? Foco do ou foco no? Foco no. Foco no cliente. Então, Mas a necessidade é dele, né? a necessidade é dele. Então, se a necessidade é dele, o foco é do cliente, mas o foco não pode ser no cliente? Pode, a partir do momento que ele passou a ser da
base. Aí eu foco nele. Né? Então, o que vende exatamente quando a gente sabe o que o cliente precisa? Vantagem, benefícios e atrações. É isso que a gente consegue vender. É descobrindo exatamente aonde que estão os benefícios disso tudo que a gente vê como característica e vantagem, né? A vantagem de tal produto, a vantagem de tal tecnologia, a característica de tal porta, a característica de tal... Tudo isso aqui não vende. Mas a hora que eu transformo características de vantagens em benefícios de atração, aqui, vocês compram um Bombril ou palha de aço? Hã? Bombril? A mulher compra Bombril. Manda comprar assim, outra coisa, vocês compram Danone ou tomam iogurte? Né? Então, isso o que é na verdade? Atração. A marca passou a ser uma coisa que a gente não consegue mais desvincular. Por quê? Porque já é sinônimo de garantia. Olha isso o que é quando a gente tornar o nosso provedor esse sinônimo de garantia. O cliente passa a ser nosso e não larga da gente nem a pau. Ele entende, reconhece, valoriza e vai admirar a gente por isso. E não vai abandonar. Então eu costumo dizer que atendimento ao cliente é quando uma organização dedica-se a estabelecer um relacionamento com atenção, com entusiasmo e dedicação, favorecendo o entendimento, a satisfação e o prazer pelo consumo. Se a gente conseguir isso, na hora que a gente está fazendo a venda, o entendimento e entregar para o cliente a satisfação, está tranquilo. O que a gente vai ter que fazer? Um belo trabalho de fidelização e pós-venda. Aí o nosso negócio passa a preservar uma coisa que aí gera oportunidade para nós que somos de ISPs. Está muito corrido aqui, né? Mas eu preciso acelerar. Aqui, 68% dos nossos clientes abandonam por causa de atendimento. E quem que normalmente está abandonando quem nesse mercado nosso? O cliente está abandonando quem? Os grandes players. As grandes operadoras. Por quê? Porque não faz o atendimento da forma como precisa. E além de tudo, não tem o quê? Proximidade, que é o que a gente tem. Essa relação de eu ligar para o dono, velho, caiu a internet aqui, pô. Ou então sempre tem um tio que reclama, filho, caiu a internet aqui. Essa proximidade é o que faz a gente ganhar esse mercado. E aí existe o que eu costumo dizer: ou a gente decide vender preço, que é o que o cliente paga, ou a gente decide vender valor, que é aquilo que a gente entrega. E o que tem valor é aquilo que não paga através de preço. Atendimento com qualidade, com cordialidade, com sorriso, com atenção, com foco, sabe, com disposição para acontecer, aquilo tem valor. Não tem preço. E quantas vezes quem já trabalhou com atendimento, quem é de vendas aqui? Legal. Tem uma meia dúzia aqui que me ajudou. Quantas vezes a gente não ganha lá um bombom, um chocolate, ou alguma coisa, porque a pessoa se sentiu bem atendida por nós? E ali, na hora daquele negócio, a vantagem passa pelos dois, pelas duas pessoas que recebem. Então, gente, eu costumo pedir para os nossos provedores, não vamos entrar na discussão de preço. Se a gente for entrar na discussão de preço, a tendência nossa é diminuir, diminuir, diminuir e diminuir. E se nós temos que aumentar a tecnologia, a pergunta que eu faço para vocês, que manjam pra caramba de área de técnica, combina fibra ótica com ticket baixo? Não combina, Dá para a gente vender fibra ótica por R$50, R$60? Então essa é a reflexão que a gente tem que fazer, porque na hora que a gente tiver que entregar a tecnologia do jeito que o mercado está impulsionando, não combina com ticket baixo, salvo se a gente tiver vontade de ter um negócio a curto prazo. Está entrando uma tela aqui de internet nesse negócio toda hora. Muito bem, força de venda. Como é que vocês preparam
e estabelecem com que os seus clientes estejam relacionados à equipe de venda que vocês fazem. Nossa, mas a equipe sou eu só. Muito bem, como é que você prepara só você? Quais são as informações que normalmente no dia a dia você busca e traz para dentro do seu conhecimento para poder argumentar com o cliente? Né? Aí, nós falamos dos indicadores, e aí, o que eu tenho normalmente dentro da minha andança Brasil afora, 85% dos nossos provedores não trabalham com metas. Não tem meta de venda. Você pergunta, qual é a meta de venda desse mês? Ah, não sei não. Não tem não. Aí não tem meta, não tem comissão. Não tem comissão, não tem motivação. Não tem motivação, qualquer resultado que faz, tá bom. E aí a gente pergunta, como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos cobrar? Como é que nós vamos planejar? Se a gente tem planejamento e projetos a serem desenvolvidos, como é que a gente vai fazer tudo isso se a equipe capaz de fazer venda não tem meta? Será que não está um certo desequilíbrio nesse negócio? A gente de um lado tendo que colocar dinheiro e de outro lado a gente não sabendo como o dinheiro vai chegar, ou com quanto ele vai chegar, e em qual tempo ele vai chegar. E nesse interim todo entra o que a gente chama de relacionamento de vendas, que inúmeras vezes a gente é chamado aí para falar, pô, estou com problema de retenção. Tá, eu estou fazendo 1000 vendas por mês e estou cancelando 800. Ou quase isso. Aí você tem uma caixa d'água enchendo e um buraco, a caixa está trincada. Você vai ver, você pergunta assim, quantas vezes você ligou para o cliente para fazer uma pesquisa? Ué, pesquisa? É, pesquisa. Para saber se ele está satisfeito. Não, não fiz isso não. O que você fez para os, sei lá, 100 primeiros clientes da sua empresa nos últimos 2 anos? Não, não fiz nada não. Então a pergunta que se faz, a gente deixa ir até o risco da retenção, de chegar lá, do cliente pensar em cancelar, para depois a gente sair correndo desesperado, como se fosse um casamento a ser salvo. Né? O casamento é mais ou menos isso, né? A gente deixa, depois que a mulher fala, vou largar de você, você compra flor, você compra buquê, você leva para jantar, você faz tudo que faz, e quase que não resolve. E muitas vezes não resolve. Até porque essa situação já foi o quê? Abandonada. E esse sentimento, muitas vezes, que a gente tem com o cliente, de estar relacionado com ele, mas não estar ligado a ele, é o que esfria. É o que esfria o relacionamento com o cliente. Aí é importante ter uma matriz de fidelização, um meio de comunicação direta, permanente, de benefício que a gente gere para o cliente. E outra, olha só, a gente tem as informações de navegação, não tem? Será que aquele cliente que está topando lá 120 GB de download, navegando ao Mega, não teria que ter uma ligação nossa e falar, meu velho, vamos mudar para 2 de velocidade? Vou te dar um desconto, vê o que você acha, navega aí, depois você me fala. Então muitas vezes as receitas, os aportes e as oportunidades estão dentro da base. Não precisamos só sair para a rua para respeitar. Os nossos negócios, as nossas evoluções estão propriamente dentro da base, desde que a gente conheça os clientes propriamente dito então. E, por conta de tudo isso, treinamento. Treinamento é a nossa linha de trabalho. A gente precisa preparar pessoas para que mantenham o negócio cada vez mais ativo. E por fim, a gente precisa de celebração. A gente precisa, todo o resultado comercial precisa ser comemorado. Ela não é assim nas outras. Os caras tocam o sino, velho, tocam foguete. Né? Por quê? Porque vendeu um. Quem chegou? O meu cliente. Quem? O meu cliente. Toca o sino, chama o padre, dá a benção. Né? Põe em tapete vermelho. Celebra, comemora. Gol. Vocês já viram fazer gol e o negócio... Ah, o cara fez gol, vamos lá, vamos para o meio do campo agora, que foi feito gol.
Não é assim, vamos vibrar, vamos comemorar, confraternizar. E então, por fim, era a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês, né? Meu trabalho está nessa linha de